Acordo todas as manhãs às 6h30. A primeira coisa que faço é olhar pela janela. Vejo o Oceano Atlântico a menos de 200 metros da minha casa. As ondas batem nas rochas. O sol começa a subir no horizonte. É lindo, mas eu não saio. Espero até que o sol se ponha outra vez. Porque o sol, aquilo que me trouxe de volta a Portugal, depois de 37 anos na Alemanha, é agora aquilo que me pode matar. Chamo-me Ricardo Alves, tenho 64 anos. Trabalhei toda a minha vida adulta em München, na fábrica da BMW. Voltei há 3 anos para realizar o meu sonho, viver junto ao mar, sentir o sol português na pele, nadar todos os dias. Mas no segundo ano de regresso, o médico disse-me uma palavra que mudou tudo: melanoma, cancro de pele. Fica até ao fim para saber como um sonho pode transformar-se numa maldição quando não sabemos esperar, quando não sabemos ter cuidado com aquilo que mais desejamos. Parti para a Alemanha em 1984. Tinha 27 anos. Vinha de guarda do interior, de uma terra onde no inverno faz muito frio, mas no verão o calor queima. Lembro-me que nos últimos dias, antes de partir, fui até a praia da Nazaré com uns amigos. Passamos o dia todo no areal, nadamos, bebemos cerveja, rimos. Eu não sabia que aquele seria o meu último dia de mar durante quase 4 décadas. Se soubesse, teria ficado mais tempo, teria guardado melhor aquele momento na memória. Mas a juventude não pensa assim. A juventude pensa que tudo volta, que haverá sempre outro verão, outra praia, outro dia de sol. Em München, arranjei trabalho rapidamente na BMW. Linha de montagem, turnos, trabalho duro, mas bem pago. Conheci uma rapariga alemã, a Petra. Casamos. Tivemos 2 filhos. Compramos uma casa numa zona bonita, com jardim. A vida era boa, não posso mentir. Ganhava bem. Os miúdos cresceram a falar alemão melhor que português. Tínhamos férias, carro novo de 3 em 3 anos, segurança. Mas havia uma coisa que me faltava sempre: o mar, o sol verdadeiro. Aquele sol que aquece a alma, não apenas a pele. München tem os seus dias bonitos, claro, mas o inverno é longo, cinzento, frio. A neve no início parecia-me mágica. Depois de 10 anos, parecia-me uma prisão. Depois de 20, parecia-me um insulto. E o mar nem sequer existia. Às vezes, nos domingos, levava a família ao lago. Starnberger See, Ammersee. Bonitos, sim, mas não era o oceano. Não eram as ondas do Atlântico. Não era o cheiro a sal. Não era a imensidão que te faz sentir pequeno e livre ao mesmo tempo. A ideia de voltar começou há uns 10 anos. Estava na casa dos 50. Os miúdos já eram adultos. Tinham as suas vidas. A Petra e eu começamos a ter conversas diferentes. Ela queria ficar na Alemanha, claro. Era a terra dela. Os netos viriam, dizia ela, mas eu sentia-me cada vez mais estrangeiro. 30 anos num país e ainda me sentia estrangeiro. Há portugueses em München que se adaptam completamente, que se sentem alemães. Eu não. Eu era sempre o tipo da BMW, que falava com sotaque, que nos churrascos fazia sardinha em vez de salsicha, que em janeiro olhava pela janela e pensava: em Portugal agora está sol. Comecei a contar os anos. Faltam 10 para ter a reforma. Faltam 9. Faltam 8. Fazia planos. Comprava revistas sobre o Algarve, sobre a Costa Vicentina, sobre Peniche. Via casas na internet. Sonhava. Sonhava muito. O meu sonho era simples. Uma casa pequena, junto ao mar. Não precisava de ser grande. 2 quartos, cozinha, sala. Mas com vista para o oceano. E todos os dias da minha vida, acordar, tomar café e ir para a minha praia, nadar, sentir o sol, ler um livro na areia, voltar para casa com a pele salgada. Era isto, nada mais. Não queria luxo, queria o sol que me tinha faltado durante décadas, queria compensar todos aqueles invernos cinzentos. A Petra tentou negociar.
Podemos passar 6 meses cá, 6 meses lá, dizia ela. Mas eu não queria isso. Eu queria voltar, voltar a sério, voltar para sempre. Quando fiz 61 anos, reformei-me. A BMW deu-me um relógio de ouro e um discurso bonito. 37 anos de serviço. A Petra ficou na Alemanha. Divorciamo-nos de forma amigável. Os miúdos ficaram tristes, mas entenderam. Eu vendi a minha parte da casa, juntei a reforma alemã que era boa e vim. Comprei uma casa em Ericeira, pequena, branca, com varanda virada para o mar. O meu sonho realizado. O primeiro ano foi o paraíso. Acordo cedo, tomo café na varanda a olhar para o oceano. Desço até a praia, nado meia hora, 40 minutos. Mesmo no inverno, com fato de neoprene. Volto para casa, almoço qualquer coisa simples. Leio. À tarde volto à praia. Sento-me nas rochas. Vejo o pôr do sol. Janto. Durmo com o som das ondas. Era exatamente como tinha imaginado. Melhor até. Sentia-me renascido. A pele, que tinha ficado pálida depois de tantos anos de inverno alemão, começou a ficar morena outra vez. Recuperei a cor que tinha aos 25 anos. Sentia-me jovem, sentia-me vivo, sentia-me em casa. Fiz amigos no café, outros reformados, alguns também regressados de França ou da Suíça. Jogávamos cartas, falávamos da vida. Eu era o homem mais feliz do mundo. Pensava, por que é que esperei tanto tempo? Devia ter voltado há 10 anos. Durante aquele primeiro ano, estava todos os dias ao sol. Sem protetor, muitas vezes. Porque, pensava eu, preciso de compensar. 37 anos sem sol verdadeiro. Agora tenho de recuperar. A pele tem de voltar a ser portuguesa, não alemã. Passava horas na praia. Às vezes, 4, 5 horas seguidas. Lia, nadava, dormitava. Era a minha rotina. Era a minha felicidade. No segundo ano, em abril, notei uma mancha no braço. Pequena, escura, irregular. No início, não dei importância. Pensava que era uma marca de idade, dessas que aparecem quando ficamos mais velhos. Mas a mancha começou a crescer. Em junho, a minha filha veio visitar-me da Alemanha. Ela é enfermeira. Viu a mancha. Pai, tens de ir ao médico. Já? Fui. O médico em Ericeira olhou, franziu o sobrolho e disse: vou encaminhá-lo para um dermatologista em Lisboa, com urgência. 2 semanas depois, estava num consultório em Lisboa. O dermatologista olhou para a mancha com uma lupa especial. Fez uma biópsia ali mesmo. Disse: vou ser honesto consigo, isto não tem bom aspecto. Saí de lá a tremer. 1 semana depois, a chamada. Senhor Alves, é melanoma, cancro de pele. Está numa fase inicial, o que é bom, mas temos de operar já. Lembro-me de desligar o telefone e sentar-me na varanda. Olhei para o mar. O sol estava forte, lindo, dourado. E pela primeira vez, desde que tinha voltado, senti medo dele. Operei em julho. Tiraram a mancha, tiraram também uma margem de pele à volta para ter a certeza. Fizeram testes aos gânglios linfáticos. Graças a Deus, não tinha espalhado. Mas o médico foi claro. Senhor Ricardo, o senhor tem de evitar o sol, completamente. Chapéu, roupa de manga comprida, protetor solar, fator 50 sempre. E nada de praia entre as 11 da manhã e as 5 da tarde. O melanoma pode voltar, e se voltar com mais agressividade, é muito perigoso. Voltei para Ericeira num silêncio profundo. Entrei em casa, sentei-me na varanda, olhei para o oceano e comecei a chorar. Chorei como não chorava desde criança, porque percebi a ironia brutal do que tinha acontecido. Passei 37 anos longe do sol, 37 anos a sonhar com ele, 37 anos a planear o meu regresso. E quando finalmente voltei, quando finalmente realizei o meu sonho, o sol quase me matou. E agora eu vivo junto ao mar, mas não posso estar nele. Vivo na praia, mas não posso ir à praia.
Vivo no país do sol, mas tenho de me esconder do sol. A casa que comprei para estar sempre junto ao oceano tornou-se uma prisão. Porque o que está lá fora, a 200 metros, é bonito, mas perigoso. É aquilo que desejei durante décadas, mas que agora pode matar-me. Nos meses seguintes à operação, entrei numa depressão. Não queria falar com ninguém. Os amigos do café perguntavam: Ricardo, por que é que já não vens à praia? Eu inventava desculpas. Depois, parei de ir ao café. Ficava em casa. Olhava para o mar pela janela. Sentia raiva. Raiva de mim mesmo. Raiva da minha obsessão. Raiva por não ter tido cuidado. O médico explicou-me. A sua pele passou décadas sem exposição solar intensa. Quando voltou e começou a apanhar sol todos os dias, durante horas, foi um choque. A pele não estava preparada, os danos acumularam-se rapidamente. Eu sabia que tinha exagerado, mas era tão forte o desejo, era tão forte a saudade, que não consegui ter cuidado. Queria recuperar tudo de uma vez. Queria que os 37 anos de cinzento desaparecessem num ano de dourado. E paguei o preço. Hoje, 3 anos depois do regresso, a minha vida é diferente do que tinha sonhado. Acordo às 6h30, como disse no início. Olho para o mar. Mas só saio de casa às 7, quando o sol ainda está fraco. Desço até a praia, caminho, não nado. Caminhar é seguro se for cedo. Às 8h30 já estou de volta. Tomo o pequeno almoço na varanda, mas do lado da sombra. Depois, fecho as portadas. Passo o dia dentro de casa. Leio muito, vejo televisão. Às vezes, vou até Lisboa fazer compras porque nos centros comerciais não há sol. Às 5h30 da tarde, quando o sol começa a descer, abro outra vez a casa. Às 6, volto à praia. Sento-me nas rochas. Vejo o pôr do sol com chapéu e camisa de manga comprida. É bonito, mas sinto-me ridículo. Sinto-me como um vampiro. Ou como um prisioneiro que só pode sair à hora do recreio. A minha reforma alemã é de 1.400 euros por mês. Aqui em Portugal, dava perfeitamente para viver bem. Mas as idas constantes ao dermatologista, os exames de controlo de 6 em 6 meses, os cremes especiais, tudo isto custa. O SNS é bom, mas as esperas são longas. Às vezes, pago consultas privadas porque o medo não espera. O medo de que o melanoma volte. O medo de que uma nova mancha apareça. Vivo com esse medo todos os dias. Os meus filhos querem que eu volte para a Alemanha. Pai, vem viver conosco. Aqui tens melhor acompanhamento médico. E não há tanto sol, não tens tentação. Às vezes penso nisso, mas a ideia de voltar para o cinzento, depois de ter provado o dourado, mesmo que não possa estar nele, não consigo, não quero. Aqui, pelo menos, sei que o sol existe. Posso vê-lo, mesmo que não possa senti-lo. É uma espécie de tortura, sim, mas é uma tortura que escolhi. Fiz amizade com um vizinho, o Joaquim. Também ele regressado, mas de França. Ele tem problemas de coração. Diz-me, Ricardo, pelo menos tu podes ver o mar. Eu não posso fazer esforços, não posso subir escadas, não posso carregar compras. Tu podes caminhar, podes viver, só não podes apanhar sol. Há piores destinos. Ele tem razão, eu sei. Há piores destinos, mas quando passas décadas a sonhar com algo, e quando finalmente o alcanças, e depois te é retirado, é difícil não sentir amargura. Arrependo-me? Sim e não. Arrependo-me de ter sido imprudente. Arrependo-me de não ter ouvido o meu corpo, de não ter usado protetor solar, de não ter tido cuidado. Arrependo-me de ter querido tudo de uma vez, como uma criança que come chocolate até ficar doente. Mas não me arrependo de ter voltado. Porque mesmo assim, mesmo com as limitações, mesmo com o medo, mesmo com a ironia cruel de viver junto ao mar, sem poder estar nele plenamente, ainda prefiro isto ao cinzento de München.
Prefiro ver o oceano através da janela do que não o ver de todo. Prefiro ouvir as ondas à noite do que ouvir o silêncio de neve. Prefiro estar em Portugal, mesmo sendo um prisioneiro do sol, do que estar na Alemanha sendo um prisioneiro do inverno. Se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Voltaria na mesma, sim, mas com cuidado. Devagar. Habituaria a pele gradualmente, usava protetor. Não ficava horas seguidas ao sol. Teria aproveitado o mar com inteligência, não com obsessão. Porque aprendi uma coisa: os sonhos realizados, sem cuidado, podem matar. Quando desejas algo durante tanto tempo, quando essa falta te consome, quando finalmente o alcanças, o perigo é quereres tudo de uma vez. É achares que tens de compensar todas as décadas perdidas num único ano. É não saberes esperar, não saberes ter paciência. Aos outros que pensam em regressar, aos que estão lá fora a sonhar com o sol português, digo isto: voltem sim. Realizem os vossos sonhos, mas com cuidado. Não façam como eu. Não sejam impacientes. O sol estará sempre aqui. O mar estará sempre aqui. Não precisam de o consumir todo no primeiro ano, porque o corpo tem memória, a pele tem memória, e nem tudo o que faltou pode ser recuperado de repente. Há um ritmo, há um tempo. Eu não respeitei esse tempo, e agora pago o preço. Deixa o teu comentário. Diz-me se conheces alguém que voltou e teve problemas de saúde, ou se tu próprio estás a pensar regressar. Partilha a tua história, porque estas histórias têm de ser contadas, para que outros não cometam os mesmos erros. Para que outros saibam que o regresso não é sempre como nos filmes. É complexo, é difícil e, às vezes, é perigoso. Eu vivo agora numa espécie de saudade dupla. Saudade dos anos que passei longe do sol, e saudade do sol que agora está aqui, mas que não posso ter. É uma saudade estranha, esta. Saudade de algo que está à minha frente, mas que não posso tocar. Como estar com fome num restaurante e não poder comer. Como ter sede junto a uma fonte envenenada. O sol que me trouxe de volta é o sol que me afasta. O sonho que me salvou da tristeza cinzenta é o sonho que quase me matou. E agora vivo neste equilíbrio estranho, perto mas longe, em casa mas exilado, realizado mas frustrado. Mas é a minha vida, é a vida que escolhi. E todas as manhãs, quando acordo às 6:30 e olho pela janela para o Oceano Atlântico, mesmo sabendo que não posso estar nele como queria, ainda assim agradeço. Porque pelo menos estou aqui. Pelo menos voltei. Mesmo que o regresso não seja exatamente como tinha sonhado.